Vamos falar sobre Vasco, o provável time que enfrenta amanhã o Palmeiras. Saiu já a lista de relacionados e a dúvida do Ramon Dias. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E amanhã a bola rola. E como rola lá no Allianz Parque, Palmeiras e Vasco, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, segunda rodada do retorno, se querer dividir do turno em retorno. E jogo fundamental para o Vasco. O Vasco se encontra numa situação ainda complicada na zona de rebaixamento, precisa pontuar, de preferência vencendo os jogos para sair dessa zona maldita. E por isso o Vasco não pode se portar com a situação do Palmeiras, que se ele está com a cabeça na Libertadores, você vai colocar a força máxima amanhã. O que importa para o gigante da colina é de preferência os 3 pontos. Se não for possível, pelo menos pontuar com empate. Então, é um jogo fundamental para as pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, o Vasco não sai da zona de rebaixamento. O planejamento foi tão ruim, tão incompetente do seu Paulo Brax, que o time monta um time novo demais, inexperiente para uma competição tão acirrada como o Campeonato Brasileiro. E o Vasco chegou a estar na lanterna da competição. Agora tem que suar muito a camisa, teve que remar contra a maré, já que teve que mudar a rota, sair contratando. No início da temporada, o Paulo Braga dizia que pelo menos 80% do time estaria formado na primeira janela. Quando se viu que houve erro de planejamento, aí que saiu atacando torno direito para tentar mudar essa rota. E agora o Vasco está tentando sair do local ruim que ele se encontra. Ele se provocou a estar ali. Agora tem que suar a camisa para sair dessa zona de gesta. O Vasco vencendo, amanhã, dependendo dos jogos do Santos e do Bahia, o Vasco pode até sair da zona de rebaixamento na próxima rodada, que vai ser um jogo de 6 pontos, confronto direto, que será contra o Bahia e Salvador. O Bahia venceu aqui no Rio de Janeiro, por 1-0. Agora o Vasco tem que compensar essa perda no turno, vencendo o Bahia lá. Mas antes disso, o Vasco, nesse momento, o Vasco já deve ter chegado em São Paulo, já que quando eles estão no aeroporto, a assessoria do Vasco manda a lista de relacionados, elas têm, e o Figueiredo é ausência sentida por opção do Ramon Dias. Ele tem o Ramon faz um revezamento. Na rodada passada foi o Pumita Rodrigues que ficou de fora da lista de relacionados, e dessa rodada o Figueiredo está fora, e muito provavelmente é um puxão de orelha no Figueiredo para que ele acorde para a vida e aí volte melhor ao Vasco. E sobre o time, a maior dúvida do Ramon Dias é o que será o substituto do Léo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Campasso e Maicon brigam pela posição, sendo que o Campasso, que já jogou como
zagueiro do lado esquerdo no ano passado, quando ele defendia o Atlético do Zuma, está na pole position, ou seja, é o favorito para iniciar a partida, mas o Maicon entrou no jogo passado, quando substituiu o Gabriel Dias, que entrou, se machucou, teve que sair, e aí ele entrou e o Mendel naquele jogo foi para a lateral direita, ele ficou para a zaga. Pode ser que o Maicon ganhe uma chance como titular. Vamos aguardar que minutos antes da partida o Ramon Dias vai divulgar quem é o substituto do Léo. Mas está entre o Capasso e o Maicon. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Robson, Mendel, Capasso ou Maicon, Pinton, Zé Gabriel, Pachete, Paulinho, Serginho, que apesar do Aureliano voltar ao time, já está com condições legais de jogo, que ele cumpriu suspensão na vitória sobre o Atlético Mineiro. Como o Serginho entrou bem e fez o gol da vitória sobre o Atlético Mineiro, ele continuará como titular. Serginho, Gabriel Peck e Viguete serão esses 11 que iniciarão jogando amanhã contra o Palmeiras. O Palmeiras terá apenas hoje, chegou ontem à noite a São Paulo, fará um treino e o Abel Braga deverá definir dos titulares que ele vai colocar jogando, ou se vai mascarar entre a força máxima e alguns jogadores que não vem jogando para ganhar uma oportunidade, já que o Palmeiras, apesar de ter abrido um placar ótimo no jogo de ida, lá no Peru, venceu o adversário por 4-0, teve esse desgaste, na viagem de volta, com o problema do avião da presidente do Palmeiras, e teve que fazer um voo fretado e voltar ontem. Então vamos aguardar também o Palmeiras, que o Vasco saindo de lá, pontuando, vai ser uma boa para essa luta contra o rebaixamento. A primeira missão do Vasco é essa, depois a missão não é mais coisa, mas a primeira missão é sair da zona de rebaixamento. O Vasco perdeu tanto tempo com o Maurício Barbieri que agora está tendo um trabalho enorme para sair dessa zona de rebaixamento. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, com Vasco e Palmeiras. E depois a análise da partida, do melhor aí repercutir a entrevista coletiva do Ramon Dias após o jogo Vasco e Palmeiras. Até mais.